E vem conferir a crítica do filme A Freira. E em 2018 chegava nos cinemas o filme chamado A Freira. Filme esse que era um spin-off da franquia Invocação do Mal. Depois que Invocação do Mal 2 trouxe o filme, trouxe a Freira, trouxe a Valak para dentro das telas, obviamente ela fez um extremo sucesso. Visualmente ela é muito impecável em relação a terror, a horror, ela passa medo. Então a partir daí criaram pessoas querendo ver mais sobre ela. E obviamente que o estúdio não vai deixar uma personagem como essas passar. Se ela fez tanto sucesso, se o público fala tanto sobre ela, a solução é, vamos dar um spin-off sobre ela, vamos contar a origem da Valak, vamos mostrar um pouco mais sobre ela. Já tinham feito isso com a Annabelle, e antes de eu continuar essa crítica eu tenho que falar, o James Wan tem muito essa característica dentro das suas franquias. Ele cria uma franquia, a franquia faz muito sucesso, aí querem ganhar mais dinheiro em cima dela, e aí continuam fazendo projetos até desgastar totalmente a franquia. Foi assim com Sobrenatural, foi assim com Jogos Mortais, a Maligna ainda não aconteceu isso, mas vamos ver até onde vai, porque ele tem essa característica, e a Freira é mais uma prova disso. Porque quando lançaram os filmes da Annabelle, depois de Invocação do Mal 1, desgastaram uma personagem interessantíssima até ela ficar desinteressante. E a Freira 1, meio que acontece isso. O filme tinha um potencial gigantesco. A Freira, como eu falei, visualmente é impecável. O filme ainda consegue ter um bom cenário, uma boa ambientação para criar um excelente filme de terror. Mas isso fica só no potencial. O filme, quando ele começa, ele vai de ladeira abaixo. Por que eu falo isso? O filme se passa na Romênia. Ele se passa muito tempo antes do primeiro Invocação do Mal. Então você não precisa fazer amarras com a franquia, isso é excelente. Você não precisa colocar, tentar prender esse filme a outras coisas, que também ajuda muito a você desenvolver a história da forma que você quiser. Você afasta todas as pessoas para um lugar isolado, porque o filme se passa na Romênia, num lugar num convênio isolado da Romênia. Então tudo isso cria uma ótima ambientação para um filme de terror. Numa igreja abandonada, onde foi atacada por uma guerra, você tem tanta coisa para desenvolver ali. Ainda tem um elenco muito bom, como toda a franquia Invocação do Mal. Eu gosto muito da atriz da Farmiga, que é uma das protagonistas aqui, e nada é bem utilizado. O filme começa bem, ele começa bem com uma boa introdução, meio que mostrando o poder, o medo da freira, brincando muito bem com a ideia da fumaça, brincando muito bem com a ideia da escuridão, com a ideia daquelas mulheres não sabendo que estão atacando ela naquele convento. É muito interessante, mas a partir daí o filme, como eu falei, vai a ladeira abaixo, porque esse filme, ele não passa nada que um filme de terror pode passar. Primeiro porque os personagens não são interessantes, os atores são bons, mas os personagens não são bem escritos. A ideia que eles poderiam discutir com a personagem da Thais da Farmiga, que é uma personagem que sim, ela ama a igreja, mas ela é uma personagem que ela ainda não fez os seus votos. Então a partir daí, ela ainda questiona muito as coisas da igreja. Isso poderia ser interessantíssimo para uma freira, mas eles jogam isso fora. Um padre que já passou por tantas coisas, exorcismos e momentos que marcaram sua vida, também são pouco utilizados. E um personagem que fica no meio termo, que não é da igreja, que viveu muita coisa, também é mal utilizado. É jogado simplesmente como um alívio cômico. Ou seja, os três personagens que tinham potencial de ser explorados, todos são muito mal explorados aqui. Uma que poderia discutir sobre a igreja, não discute. Um que poderia mostrar uma visão de fora, não mostra. E alguém que já passou por tanta coisa e continua sendo alguém fanático com a religião, também não usam muito bem. Nada disso é bem utilizado. O Vaticano está presente no filme. Esse é o filme que o Vaticano está mais presente. Podemos brincar realmente com a ideia da religião. Não brinca. A freira é a vilã. Vamos brincar com a religião. Não brincamos. Então, de forma geral, a freira, em questão de discussões, coisas mais profundas e mais a fundo que ele poderia entregar, ele não entrega. Então esse é o primeiro fator ruim. Os personagens não são bem trabalhados, não são bem apresentados, bem explorados e não são interessantes, apesar de ter bons atores por trás deles. As discussões que o filme poderia abordar também não vão mais profundamente. E a gente entra no outro fator, que seria a ambientação e a parte do terror. Porque eu sei que muita gente chega nesse tipo de filme e pensa, eu não me importo com história, eu não me importo com essa segunda parte. Eu quero entrar num filme de terror, tomar susto, ficar com medo e sair assim do filme. E não é isso que acontece em A Freira. A Freira é um filme que o diretor até tenta trabalhar o terror. Ele brinca em alguns momentos com a câmera, ele tenta trazer algumas coisas diferentes, mas ele fica muito no básico. Quando você vê A Freira, ele parece mais um filme de ação do que um filme de terror, com jump scares barato o tempo inteiro. Tudo que o James Wan acertou durante toda a sua franquia, trabalhando muito bem o terror, o horror, sem ter que explorar totalmente o jump scare o tempo inteiro gratuito, aqui esse diretor não faz. Quando ele vai pro terror, ele vira algo previsível, que não te dá susto em momento nenhum. O jump scare desse filme nenhum funciona. E além disso, o terror também não funciona. Ele até tem umas, como eu falei, ele é inventivo em alguns momentos, em brincar com rostos mais pretos, será que a freira está ali? Isso ele brinca bem, mas na hora de realmente explorar o terror, fica algo previsível e em muitos momentos parecia mais um filme de ação
do que realmente é um filme de terror. E isso me incomodou muito. A Freira não é um filme de terror. A Freira não passa medo. A Freira não consegue, de modo nenhum, trazer o terror de uma forma interessante. E olha que o diretor até tenta em vários momentos. Você vê que ele é alguém que tem uma certa habilidade e inventivo com a câmera na mão. Você vê que ele tenta trazer coisas diferentes, movimentos diferentes de câmera. Não fica só no padrão de filme de terror, de vamos usar as mesmas movimentações, os mesmos ângulos. Não, ele tenta algo diferente, mas ele não consegue executar. Ele tem mais, parece, boas ideias do que na hora da execução. Isso fica visível em tela. Então um filme que não te entrega nada em terror, nada em personagem, uma mensagem que não passa nada que o filme poderia passar, fica mais pelo potencial perdido, ainda mais porque era uma personagem interessantíssima, que se bem explorada, poderia entregar um excelente filme de terror. Tanto que agora, na semana que eu tô lançando esse vídeo, vai sair a Freira 2. Eu estou empolgado, porque eu acho que ainda pode sair coisas boas dali, mas esse filme não conseguiu entregar. Não entregou em ambientação, não entregou em trilha sonora, não entregou na parte técnica, não entregou em roteiro, não entregou de maneira nenhuma. E olha que tem algumas coisas boas. Como eu falei, tem os momentos de câmera que são bem feitos, o começo do filme tem um potencial muito bom, e os atores que são bons, eles fazem o máximo com que o roteiro tem em mão. Mas nem isso eles conseguiram, mas mesmo assim, nem assim eles conseguiram salvar essa bomba. Concluindo, eu gostaria que os estúdios tratassem melhor as franquias do James Wan. Sério, ele é tão inventivo como ele cria seus personagens, e as franquias vão usando tanto esses personagens até desgastar. Como, por exemplo, o Jigsaw, um personagem tão interessante de Jogos Mortais, usaram tanto ele que ele virou um desgaste, uma piada. A Annabelle é tão interessante, desgastaram ela até ela não ser mais usada. O Demônio Sobrenatural, tão legal visualmente, e desgastaram. E agora aconteceu a mesma coisa com a Freira. Ele cria bem o design dos personagens, ele cria uma ambientação porque eles aparecem no filme dele, e o público fica interessado, e a partir daí jogam sempre esses personagens na lama. E a Freira é realmente isso. A Freira é um filme que ela não funciona nem como um filme, nem como um filme de terror, porque você pode ver esse filme como, quero ver um filme só pra me divertir de terror. E esse filme não vai funcionar, porque o terror não funciona, o horror não funciona, o susto não funciona, as mortes não são interessantes de um filme que quase não tem morte. A parte da inventividade da câmera até é interessante em alguns momentos, mas você vê que é muito fraco. O potencial tá ali, os atores estão ali, mas quando o filme começa, você vê que ele vai de ladeira abaixo. E por isso que eu fecho o filme A Freira com uma nota 2 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme A Freira? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.